Boas tardes, galerinha! Tudo bem? Então, a nossa videoaula desta semana vai tratar de mito e lenda. Mito e lenda. O que são mitos e lendas? Ao longo da história, os seres humanos buscaram entender a criação do universo e da vida na Terra, assim como os fenômenos da natureza. Antes do surgimento da escrita e da ciência, as narrativas de tradição oral, chamadas de mitos e lendas, foram inventadas para explicar esses acontecimentos de maneira simbólica. Então, tudo que acontecia na Terra, tudo que existia, o homem buscava uma explicação. Daí ele criava uma história. Se vocês pesquisarem na mitologia grega, vão ver a história do deus Sol, o deus da lua, o deus da água, o deus da terra, o deus da lavoura, o deus do vinho, o deus do prazer, do amor. Então, para tudo, eles criaram uma história. Vamos conhecer as características do gênero mito e lenda? Já assistiram Legend Quest, os Masters of Myth? É uma série da Netflix. Trabalha também essa questão. Qual a diferença, então, entre mito e lenda? O mito possui as seguintes características. Ele tem um caráter explicativo ou simbólico, ele vai explicar a existência de algo, busca explicar as origens do mundo, do homem, por meio de personagens como deuses ou semideuses. Toda ela tem uma representação para o homem, explica a realidade por meio de suas histórias sagradas, que não possuem embasamento para serem aceitas como verdades. Então, as histórias, os mitos, eles não têm um embasamento para a gente dizer assim, não, isso é verdade, aconteceu. Era para justificar alguma coisa. Já as lendas, o que acontece com elas? Ocorrem a mescla da realidade dos fatos com fantasia ou ficção, ou seja, tem algum fundo de verdade numa história, numa lenda. Faz parte também da tradição oral. O que é essa tradição oral? Antes da escrita, as histórias eram passadas de geração em geração através da contação de história dos mais sábios, dos mais antigos, para os mais novos. Os fatos reais e históricos servem como suporte às histórias, ou seja, tem um embasamento histórico, para aquela lenda. E por serem repassadas oralmente, sofrem mudança ao longo do tempo. Então, uma história era contada e recontada e recontada, daí tem até aquele provérbio que diz, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, o que são esses mitos? Eles tratam sobre o quê? Sobre a origem do mundo, sobre os fenômenos da natureza, aspectos religiosos vinculados a uma comunidade, a uma civilização, a uma população, a um país, com a utilização de simbologia, de personagens sobrenaturais, deuses, heróis, tudo isso misturado a fatos reais, características humanas e pessoas que existiram de fato. Olha a história do Rômulo e Remo. Conhecem? Fala com o tio César que ele sabe. A história do Drácula, a Medusa, Cavaleiro Sem Cabeça, a lenda de Robin Hood, Thor, o deus do trovão. Tudo isso na mitologia. Agora, mitos e lendas do Brasil. Olha aí, vocês já ouviram falar de alguma coisa do folclore brasileiro. Então, o folclore brasileiro está rico em histórias, em lendas, em mitos. Por todas as regiões do país existem histórias. Na Amazônia, então, a região norte, muitas histórias correm por lá. Assim como na região nordeste, na região sudeste, na região sul, na região centro-oeste. Tudo
tem história contada de geração a geração pelos índios, pelos negros, que a gente vai ver agora como isso aconteceu. Mitos e lendas do Brasil. As lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas diretamente pela miscigenação na origem do povo brasileiro. O que é essa miscigenação? Essa mistura de povos que colonizaram o Brasil. Primeiro vieram os brancos? Não, primeiro estavam os índios. Chegaram os brancos europeus, depois trouxeram os negros da África, e depois, com o passar do tempo, foram chegando outros povos para colonizar também o Brasil. Os espanhóis, os holandeses, né, os japoneses, os alemães, todos eles foram influenciando a nossa história, as nossas lendas. Devemos levar em conta também que a lenda não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar é que a lenda é uma história para ser criada, defendida. E o mais importante, ela tem sobrevivido na memória das pessoas. Ela deve ter, no mínimo, uma parcela de fatos verídicos, né? Ou seja, ela surgiu de algum fato, né? Nós temos a cuca, né? Uma representação da simbologia brasileira. Nós temos o lobisomem, né? Aquele homem que foi mordido por um lobo e que na noite da lua cheia ele vira um monstro, ele se transforma num lobo, né? A gente tem o caipora, a gente tem a mula sem cabeça, o boitatá, a gente tem o saci, a gente tem a iara, a mãe d'água, né? Então são muitas as lendas pelo Brasil afora. Na região norte a gente tem a lenda do boto cor-de-rosa, né? Aquele boto que se transformava em homem, aquele homem que se transformava em boto para desejar, para enganar as mulheres, né? Tem a lenda do filho de boto lá na região norte, hein? No Rio Amazonas. Tem também a história da Iara, a mãe d'água, né? Que nasceu do rio, que nasceu da água. No sudeste tem o negrinho do pastoreio, né? A história de um negrinho que era pastor e virou uma lenda, né? O Bumba Meu Boi, mais precisamente no Maranhão, né? Nós trabalhamos isso no 6º ano, né? A história da Catirina, né? Que queria comer um pitel, que era língua de boi. E aí vocês precisam conhecer. O Saci Pererê, uma das mais famosas lendas do Brasil, do folclore brasileiro, né? E o Curupira, olha aí, né? Tudo isso, lendas brasileiras, hein? Na nossa aula, vocês vão ler o texto O Peixe com Chifre. É um mito da história da Índia, né? É um mito muito bacana que tem uma ligação a uma história que a gente conhece, né? Matsya é o personagem lá do texto que vocês vão ler. Ele era o peixe de chifre que representa a intercessão de Vishnu num tempo de dilúvio universal. Vishnu era uma representação de um deus, de um semideus. Então, ele era um peixe que avisou Manu, o rei dos hindus, né, que na representação bíblica é o Noé, certo? E salvou, ele avisou do Noé a Manu do dilúvio que ia vir. E ele conseguiu salvá-lo num barco preso ao seu chifre. Ele saiu conduzindo esse barco, né? O Matsya, que era o peixe com chifre. Esse peixe, ele representa na mitologia a energia interior, o desejo da pessoa de sair de seus problemas, de vencer na vida, né? E a história de Noé vocês conhecem, né? O enviado por Deus para salvar a humanidade de um dilúvio. Então, gostaram? Leiam lá o livro, leiam a história do peixe de chifre e pesquisem sobre as nossas
lendas, certo? A atividade da semana está lá no blog, toda registrada, quais são as páginas, quais são as questões. Não esqueçam, hein? Copiar e responder. Valeu, caboré!